Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Como nós vimos em aulas anteriores, a lei da indução de Faraday nos permite calcular o efeito que um campo magnético variando no espaço ou no tempo tem sobre circuitos presentes nessa região do espaço. Quando o campo magnético varia, a indução de uma força eletromotriz ou de uma diferença de potencial num circuito, e se for possível, a corrente circular nesse determinado circuito externo, nós teremos a indução de uma corrente. Então, a lei de Faraday, nós vimos vários exemplos, ela nos permite deduzir ou saber qual é o efeito da indução eletromagnética. Conhecendo-se o fluxo e a sua variação temporal, nós podemos determinar como que um circuito apresentará uma corrente devido àquela variação. Hoje nós vamos ver um efeito um pouco diferente, mais relacionado com a indução de Faraday. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que eu tenha um circuito e por esse circuito passa-se uma corrente elétrica. Em condições apropriadas, haverá a produção de um campo magnético. Se por acaso na vizinhança dessa bobina que está produzindo um campo magnético existir uma outra bobina ou um circuito, o próprio campo dessa primeira bobina influenciará a segunda bobina. A variação temporal da corrente na primeira bobina gerará um campo que produzirá um fluxo no segundo circuito, que dependerá do tempo, e, portanto, pela lei de indução de Faraday, o segundo circuito vai ficar sujeito a uma diferença de potencial induzida. É claro que esse efeito depende de uma série de coisas. Primeiro, depende de quão próxima a segunda bobina está da bobina geradora do campo. Se ela estiver muito distante, o efeito do campo gerado é muito pequeno. Depende também da geometria da segunda bobina. Se ela for uma bobina muito pequena, muito grande, com muitas espiras, com poucas espiras. Então, o efeito de uma bobina, do campo gerado por um circuito, sobre um outro que está na sua vizinhança, depende de uma série de fatores, principalmente da geometria, da configuração da bobina relativa à primeira bobina, da segunda relativa à primeira. Nós podemos perguntar se existe alguma maneira matemática de nós podermos expressar o efeito mútuo que uma bobina tem sobre a outra. E para caracterizar essa situação, normalmente nós calculamos ou definimos aquilo que nós chamamos de indutância. Então, a aula de hoje vai ser sobre indutância, que é uma característica importante quando eu tenho circuitos que geram campos magnéticos. Para que a gente possa entender a indutância, vamos começar considerando uma situação bastante simples, que é uma bobina pela qual passa uma corrente elétrica e uma segunda bobina axial com a primeira e presente nas suas vizinhanças. Então eu vou começar imaginando aqui, vou desenhar aqui o perfil de uma bobina, que evidentemente eu estou desenhando apenas um corte de uma das espiras, mas eu posso ter aqui um certo número de espiras equivalentes a essa. A corrente está circulando neste sentido, nesta bobina. E como consequência disso, há a geração de um campo magnético cujas linhas de indução seguem um padrão
mais ou menos já discutido por nós, que são essas curvas que vão ao redor, né? Elas se fecham, na verdade, ao redor do condutor que faz parte dessa bobina. Por essa bobina nós estamos passando, primeiro eu vou chamar essa bobina de bobina 1, e por ela nós estamos passando uma corrente que eu vou denominar de I1. Agora, nas vizinhanças desta bobina, mais axial com ela, só para simplificar um pouco, nós vamos colocar uma segunda bobina. Então aqui nós colocaremos uma segunda bobina, que evidentemente não tem corrente passando por ela a princípio, e ela está na vizinhança, está sendo banhada pelo campo magnético produzido pela primeira bobina, e eu vou chamar de bobina 2. Então aqui também tem um corte dessa bobina, não é? Na verdade, essas bobinas estão, se a gente fosse desenhar em perspectiva, elas estariam assim, né? Uma e a outra. Uma na frente da outra. Mas nós podemos visualizar tudo isso com esse desenho aqui. Bem, o que vai acontecer é que, devido ao campo gerado pela primeira bobina, aparecerá um fluxo sobre o plano da segunda bobina. E esse fluxo nós vamos chamar de fluxo 2,1, que é o fluxo magnético. Lembre-se que o fluxo magnético é uma integral do campo magnético com a normal da superfície, não é? Integrada sobre toda a área, né, desse circuito. Então, esse fluxo é o fluxo magnético do campo gerado pela bobina 1 sobre a bobina 2. Então, nós chamamos de Φ2,1, que é o fluxo na bobina 2, devido ao campo gerado na bobina 1. É claro que, passando uma corrente I na bobina 1, o valor desse fluxo vai depender de uma série de fatores. Vai depender, por exemplo, aonde a bobina 2 se encontra. Se ela se encontra exatamente no plano da bobina 1, esse fluxo tem um certo valor. Se ela vai se afastando, esse fluxo, evidentemente, vai diminuindo, porque a quantidade de linhas de campo que atingem, né, uma determinada posição é tão menor quanto mais afastado da primeira bobina está a região considerada. Muito bem. Então, esse fluxo depende de uma série de fatores e nós definimos o chamado coeficiente de indutância mútua como sendo um coeficiente que eu vou chamar de M21, que é definido como sendo o número de espiras que a bobina 2 apresenta, vezes o fluxo na bobina 2 devido à presença da bobina 1, dividido pela corrente que está passando na bobina 1. Isso é o que nós chamamos de coeficiente de indutância. Aqui no caso, como envolve duas bobinas, é o coeficiente de indutância mútua, ou simplesmente a indutância mútua entre as duas bobinas. E, evidentemente, ela me permite saber, não é, qual é o fluxo. Se eu conhecesse esse coeficiente, a corrente que eu gerei, a corrente geradora do campo na bobina 1, eu seria capaz de, conhecendo o número de espiras da bobina 2 e esse coeficiente, determinar qual é o fluxo de campo, né, para a bobina 2, no interior da bobina 2, ou no seu plano. Bem, através dessa expressão, eu posso reescrevê-la. Então, isso é uma definição. E, evidentemente, nós sabemos que esse coeficiente vai depender da geometria, da configuração relativa entre as duas bobinas. Basicamente, o coeficiente de indutância mútua, ou simplesmente a indutância mútua, depende essencialmente da geometria do sistema. E falar em geometria significa o posicionamento relativo entre as bobinas e a sua própria geometria. Muito bem, é claro que daquilo tudo que nós sabemos de campo magnético,
nós sabemos que o fluxo aqui, dado uma geometria fixa, né, posição relativa entre as bobinas e de suas dimensões, o fluxo 2,1 será tanto maior quanto for a corrente no I1, o I1. E, evidentemente, o campo magnético é sempre proporcional à corrente, de tal maneira que eu espero que esse coeficiente independa da corrente, e isso de fato vai acontecer, como nós veremos. Bom, eu poderia reescrever essa expressão, colocando que N2, portanto, né, o número de espiras na bobina 2, vezes o fluxo 2,1, que é o fluxo na bobina 2, devido à passagem de corrente na bobina 1, é igual ao coeficiente de indutância mútua vezes a corrente na bobina 1. Esse número aqui, primeiro, é importante dizer que esse número aqui, que é o número de espiras vezes o fluxo, é normalmente chamado de número de acoplamento de fluxo. Então, esse aqui é, por definição, né, chamado número de acoplamento de fluxo. É uma grandeza que me caracteriza o fluxo total, né? O fluxo total sobre a bobina. Então, o fluxo 2,1, se eu tenho aqui um fluxo que é definido pela área, se tem um certo número de espiras na bobina 2, então esse número de acoplamento, quanto maior for esse número de acoplamento, maior será o efeito que uma determinada corrente 1 vai produzir sobre o circuito 2. E ele, evidentemente, é também igual ao produto da chamada indutância mútua pela corrente na primeira bobina. Muito bem. Com essa expressão, eu posso agora imaginar uma situação onde a corrente 1 está variando no tempo. Por alguma razão, a corrente 1, que foi imposta à bobina 1, necessariamente, você está variando essa corrente I1 no tempo, através do gerador que alimenta essa primeira bobina. Então, se isso acontecer, nós podemos voltar aqui e derivar essa expressão no tempo. E derivando essa expressão no tempo, evidentemente, N2 é fixo, né? Não depende. Então, derivando com relação ao tempo, eu tenho N2 vezes a derivada do fluxo 2,1 com relação ao tempo, vai ser igual à indutância mútua vezes a derivada da corrente 1 com relação ao tempo. Então, como é esperado, a variação temporal da corrente na bobina gerador, na bobina 1, gera um fluxo, produz um fluxo, né, que também depende do tempo. Agora eu posso utilizar a lei da indução de Faraday para a bobina 2, e como diz a lei da indução de Faraday, se eu tiver, através de uma bobina, um fluxo magnético variando no tempo, haverá a indução de uma força eletromotriz. Tá certo? Então, na verdade, usando a lei da indução de Faraday, N2, que é o número de espiras, vezes a variação temporal do fluxo em cada espira, me dá menos a chamada força eletromotriz ou diferença de potencial na bobina 2. E isso tem que ser igual a M21 vezes DI dt. Essa expressão, né, agora pode ser escrita finalmente como sendo que a indução, a força eletromotriz induzida na bobina 2, devido à variação da corrente na bobina 1, é menos um coeficiente, que é o coeficiente de indutância mútua, vezes a derivada da corrente na bobina 1 com relação ao tempo. Então, essa expressão mostra uma coisa interessante. Mostra que a força eletromotriz induzida na bobina 2 depende de uma série de fatores geométricos envolvidos no problema, tá certo? E tudo isso está sendo representado pelo chamado coeficiente de indutância mútua, vezes a variação temporal da corrente na bobina 1. Então, desta forma, a indutância mútua é um número
caracteriza o acoplamento das duas bobinas. O acoplamento magnético, evidentemente. Se esse é um número grande, significa que uma variação na bobina induz um grande efeito na segunda. Se esse número é pequeno, significa que a variação da corrente na primeira bobina induz um efeito pequeno na segunda. Então, através do coeficiente de indutância, nós podemos conhecer qual é o efeito cruzado entre uma configuração de duas bobinas. E é evidente que, da mesma maneira que eu defini M21, que é a indutância, é um efeito na bobina 2 devido à bobina 1, eu posso definir o M12 e mostrar que, na verdade, M21 e M12 são praticamente iguais. Bem, então esse coeficiente é o coeficiente de indutância mútua e me permite lidar com esses problemas. Me permite entender quando uma variação é feita numa determinada bobina, qual é o efeito em bobinas na sua vizinhança. Quando a gente fala em bobina, evidentemente, muitas vezes é um condutor. Não é? Eu tenho um condutor pelo qual pode passar uma corrente variável e isso pode induzir um efeito num outro condutor na sua vizinhança. E nessa situação, nós podemos sempre definir a indutância mútua entre esses elementos que estão espacialmente distribuídos. A unidade de indutância mútua, não é evidentemente unidade de diferença de potencial por unidade de corrente por unidade de tempo. Então, a unidade dessa indutância mútua, aqui no caso, né, a unidade da indutância mútua é a unidade de volts por ampere segundo. E a essa unidade nós damos o nome de Henry. E abreviamos por um H maiúsculo. Então, a unidade de indutância é o chamado Henry. Então, é comum nós dizermos que uma certa configuração de bobinas tem uma indutância que vale tantos Henrys. Como nós vamos ver alguns exemplos, às vezes esse é um número pequeno, e aí então nós definimos os submúltiplos, como é o caso do microhenry ou do milihenry e assim por diante. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Embora possa parecer que a indutância mútua dependa da corrente da bobina, na verdade ela independe. A indutância mútua, esse número que vai surgir, depende apenas da geometria, da configuração relativa entre as bobinas e do número de espiras que elas apresentam. A expressão que a gente utiliza para o cálculo da indutância mútua é a inversão daquela expressão anterior. Então, a indutância mútua pode ser escrita como N2, Φ21 sobre I1, mas isso também pode ser mostrado como sendo igual a N1, Φ1, 2 e 2. Então, se eu passar uma corrente I2 na bobina 2 agora e ver o efeito que ela tem na bobina 1, eu vou verificar que o número de espiras da bobina 1 vezes o fluxo sobre a bobina 1 causado pela corrente na bobina 2 dividido pela corrente da bobina 2 também fornece o coeficiente de indutância mútua. E, portanto,
tanto faz eu utilizar uma corrente passando na bobina 1 como na bobina 2, eu posso descobrir qual é essa indutância mútua. Normalmente, quando nós temos uma configuração de bobinas, que nós queremos saber qual é a indutância mútua, ou seja, nós queremos saber qual é o valor desta grandeza que me diz como que uma induz efeitos magnéticos sobre a outra, nós podemos simplesmente imaginar a passagem de uma corrente qualquer sobre uma e ver o efeito sobre a outra, e esse cálculo nos fornece o coeficiente de indutância. Vamos considerar como exemplo dois solenoides superpostos. Então vamos imaginar aqui que nós tenhamos um certo cilindro, no qual nós vamos colocar inicialmente uma bobina que tenha N1 espiras. Então nós temos aqui, na primeira nós temos N1 espiras, num comprimento que eu vou chamar L1. Então eu tenho ao longo desse cilindro N1 espiras ocupando um comprimento que nós chamamos N1. Sobre essa bobina eu vou adicionar uma segunda bobina, então eu vou enrolar sobre ela os fios de uma segunda bobina, tá certo? De tal forma que a segunda bobina tem agora um número de espiras N2 e se estende por um comprimento que eu vou denominar de L2. E nós queremos saber qual é a indutância mútua desse sistema, tá certo? Então, como eu terminei a última explicação dizendo, para saber o coeficiente de indutância, basta imaginar que passa-se uma corrente sobre uma das bobinas e calculamos o efeito que isso tem sobre a segunda. Então vamos imaginar aqui que nós vamos passar uma certa corrente I1 na bobina 1. Evidentemente, passando uma corrente I1 na bobina 1, ela gera um campo magnético. E esse campo magnético está passando também pela bobina 2, portanto é fácil de avaliar qual é o fluxo que nós teremos sobre a bobina 2. Então, vamos começar calculando qual é o campo gerado pela bobina 1. E para fazer isso, nós vamos recordar lá atrás o campo magnético produzido por um solenoide infinito. Se nós lembrarmos lá, nós vamos ver que o campo produzido por um solenoide infinito era o produto de μ0, que era a constante de suscetibilidade magnética do vácuo, vezes o número de espiras por unidade de comprimento, vezes a corrente. Isso é o que nós obtivemos lá atrás, poderíamos refazer aqui. Então nós sabemos que o campo gerado pela bobina 1 nessa configuração é exatamente μ0 vezes N1 sobre L1 vezes I1. Então, passando aqui uma certa corrente, nós geramos no interior aqui um campo magnético, que eu vou chamar de B1. Com esse campo magnético, evidentemente, é claro que eu estou também imaginando que esse solenoide pode ser considerado como um solenoide infinito, porque eu estou imaginando que a área, né, o seu raio é muito menor do que a sua extensão. Aí, com esse campo, eu posso calcular qual é o fluxo magnético do campo da bobina 1 sobre a bobina 2. A bobina 2 tem um certo número de espiras. Se esse sistema tem uma área de secção A, e agora nós temos que saber essa área, né? Tem uma área de secção A, o fluxo devido ao campo B1 sobre uma das espiras da bobina 2 será exatamente B1 vezes a área A, que é igual a μ0 N1 sobre L1 vezes I1 vezes A. Portanto, utilizando a definição
de que a indutância mútua é exatamente o número de espiras 2 vezes o fluxo sobre a bobina 2 devido à bobina 1 dividido pela corrente da bobina 1, isso nos fornece um μ0 N1 sobre L1 vezes N2 A. Então, esse seria a indutância mútua, não é? Desse sistema composto dessas duas bobinas. Bem, nós podemos imaginar alguns valores numéricos, só para lembrar, né, que o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 em unidades do MKS. Vamos tomar um L1 como 0,5 metros. Vamos tomar uma área de secção como sendo igual a 10 centímetros quadrados. Vamos imaginar um número de espiras na bobina 1 como sendo 1000 e um número de espiras na bobina 2 como sendo 10. E substituindo esses valores aqui, nós temos que o valor da indutância mútua para o sistema considerado é exatamente 4π 10 a menos 7 vezes 1000 vezes 10 vezes 10, que é a área, dividido por 0,5, e isso nos resulta num valor que é 25 vezes 10 a menos 6 Henry, ou 25 microhenries. Esse é o valor da indutância mútua para o sistema considerado. Conhecendo-se esse valor, nós podemos, evidentemente, esse é um valor que só depende dessa geometria das duas bobinas, e conhecendo esse valor, nós podemos calcular qualquer que seja o efeito de indução desse sistema. Bem, nós vimos aqui um exemplo de um caso que nós temos duas bobinas, né, o efeito de uma sobre a outra. Mas às vezes nós temos uma única bobina, e essa única bobina também existe um coeficiente que caracteriza os efeitos de indução nessa única bobina. Isso é chamado autoindutância. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. A autoindutância seria o próprio efeito de variação da corrente sobre a própria bobina. Então, vamos imaginar, para começar a discutir, que nós tenhamos aqui uma certa bobina. Por essa bobina passa-se uma certa corrente. O resultado dessa corrente é, evidentemente, a existência de um campo magnético. São linhas de campo que vão circular por toda essa bobina. E isso vai causar um certo fluxo de campo sobre a própria bobina. Se eu tenho um certo número N de espiras dessa bobina, nós definimos a indutância da bobina como sendo N vezes o fluxo dividido pela corrente. Novamente, essa definição é uma definição que me permite, na verdade, se eu conheço o coeficiente de autoindutância, basicamente, dado uma corrente que eu vou circular pelo sistema, eu já sei imediatamente qual é o seu fluxo. Mas mais do que isso,
Vamos retomar essa expressão agora e colocar da seguinte maneira. Colocar que a autoindutância, que é denominado pela letra L, a autoindutância, que é denominada pela letra L, vezes a corrente que está circulando pela bobina, é igual ao número de espiras vezes o fluxo. Então, o coeficiente de autoindutância é um coeficiente que novamente vai depender da geometria, das características da bobina, mas me permite saber que, dada uma corrente sobre ela, qual é o fluxo total que tem no seu próprio interior. Se eu tomar a derivada com relação ao tempo, eu vejo que dI dt, então, dado uma bobina, se eu estiver variando a corrente que passa sobre ela, isso significa que eu terei uma variação do fluxo. Então, uma variação temporal da corrente leva necessariamente a uma variação temporal do fluxo. E pela lei da indução de Faraday, né, se nós utilizarmos a lei da indução de Faraday, nós sabemos que a variação temporal do fluxo, mesmo tendo sido causado pela própria variação da corrente que está alimentando a bobina, causa uma diferença de potencial induzida. Na verdade, a diferença de potencial induzida, né, é o fluxo total, que é N vezes o fluxo em cada uma das espiras. Ou seja, nós chegamos à conclusão que a diferença de potencial induzida numa bobina, né, é igual a menos o coeficiente de indutância vezes a variação temporal da corrente sobre ela. Então, dado uma bobina qualquer, quando a corrente que passa sobre ela, que produz o campo magnético, varia no tempo, automaticamente existe sobre os seus terminais uma diferença de potencial. E a razão de proporcionalidade entre a diferença de potencial induzida e a variação temporal de corrente é a chamada, né, autoindutância da bobina. Então, o coeficiente de autoindutância é algo que caracteriza completamente a bobina. Conhecendo esse coeficiente de autoindutância, eu posso saber qual será o efeito de uma variação de corrente com relação à diferença de potencial que existe nos terminais do indutor. Ou mesmo o contrário, dada uma diferença de potencial aplicada aos terminais do indutor, eu posso saber qual será o efeito temporal na variação da corrente que esse sistema vai apresentar. Então, o coeficiente de autoindutância, que também nós vamos ver, só deve depender das características da bobina, só depende das características da bobina, não depende da corrente que se passa por ela, porque eu divido pela corrente, né? Evidentemente o fluxo é proporcional à corrente, então quando eu divido, essa corrente, essa característica desaparece. Então o coeficiente de autoindutância vai depender, por exemplo, do comprimento, do número de espiras, eventualmente do raio, em algumas circunstâncias, ou do diâmetro, né? E ele caracteriza completamente as características elétricas que a bobina apresenta, porque conhecendo a resposta corrente e tensão, eu tenho exatamente as características elétricas do sistema. E conhecendo as características elétricas, eu posso saber o efeito que aquele componente vai ter num circuito elétrico. O fato de que a diferença de potencial nos extremos de uma bobina é dada por essa relação, é dado pela variação temporal da corrente vezes um coeficiente, que é algo que caracteriza completamente a bobina, eu sei o seu efeito quando uma bobina como essa é colocada num circuito elétrico. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP.
Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física, com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. A existência de uma indutância normalmente é representada pelo seguinte símbolo. Se eu tenho uma indutância entre dois pontos, normalmente nós representamos por esse símbolo com o valor da indutância sobre ele. Então, a existência, da mesma forma que nós aprendemos que resistência elétrica, né, nós representamos dessa forma assim, né, resistência. A indutância é representada por essa cobrinha um pouco diferente, e isso aqui é o que nós chamamos de um indutor. Então, o indutor é um elemento normalmente composto de bobinas que tem um efeito de indutância entre dois pontos do circuito. Isso significa que, dado dois pontos de um circuito, a diferença de potencial entre esses dois pontos estará relacionada com a variação temporal de corrente que passa por esse sistema. E essa relação é, como nós vimos, uma relação de proporcionalidade, onde o coeficiente de proporcionalidade é o coeficiente de indutância, autoindutância ou simplesmente o valor da indutância do indutor considerado. Normalmente nós podemos tirar esse sinal de menos, já lembrando que esse sinal de menos é remanescente da lei de Lenz, né? E o valor praticamente, sem se preocupar com o sinal, da diferença de potencial entre os terminais de um indutor é proporcional à variação da corrente que passa sobre ele. A variação temporal da corrente sobre ele, e o coeficiente de proporcionalidade é o nosso coeficiente de indutância. Vamos calcular um exemplo de autoindutância e depois fazer uma coisa mais importante, que é inserir uma indutância num circuito. Até agora nós temos considerado a indutância como feita de condutores ideais, né? Não tem resistência elétrica. Mas na verdade tem. Se eu represento aqui um indutor, essa diferença de potencial não tem somente a contribuição devido à variação temporal da corrente, mas se isso aqui representa também uma resistência, tem um pouco aqui da lei de Ohm, né? Então, nós estamos no momento imaginando condutores ideais, de tal maneira que a resistência elétrica, da forma que nós concebemos anteriormente, não está afetando os resultados. Mas já já nós temos que introduzir o fato de que a indutância quase sempre está associada com uma resistência. Como exemplo de cálculo de indutância de uma determinada distribuição de espiras, vamos considerar o chamado toroide. Não sei se você se lembra que o toroide é um sistema onde eu pego a bobina, vou enrolando de forma espiral, de tal maneira que ela feche um círculo, não é? Nós resolvemos anteriormente o campo de um toroide, calculamos qual é o campo produzido no interior de um toroide. Normalmente o toroide ele é montado, e esse até é um elemento comercial, né, de bobina. A gente pega um núcleo, e enrola sobre esse núcleo, né, o fio. Então a gente vem aqui e simplesmente enrola sobre esse fio, sobre esse núcleo, espiras, né, preenchendo todos a sua extensão, e isso gera uma bobina que preenche, tá certo? Totalmente
esse núcleo, isso é chamado um toroide, né? Ou uma bobina toroidal. Então, essa é uma bobina toroidal, muito empregada em circuitos, porque é uma maneira de você colocar várias espiras numa região pequena, tá certo? E, evidentemente, uma configuração de espiras dessa forma apresenta uma indutância, apresenta uma autoindutância que nós podemos calcular. Então, nós queremos saber qual é a autoindutância de uma bobina toroidal. Para fazer isso, vamos fazer exatamente o que a gente já recomendou. Vamos imaginar que se passa uma corrente sobre o toroide, calcular o campo, do campo o fluxo, e finalmente multiplicar o fluxo pelo número de espiras, dividir pela corrente, isso nos dá automaticamente o coeficiente de indutância. Então, o fluxo por uma dessas espiras é exatamente o campo vezes a área transversal. Se eu fizesse um corte aqui, né, eu viria que cada bobina dessa tem uma certa área transversal. E o campo no interior, nós já calculamos o campo no interior de um toroide, sabemos que ele é dado por uma expressão e independe da posição, ele é praticamente constante ao longo de toda a área de secção, não é isso? E o fluxo vale isso. Se nós voltarmos atrás aqui nas nossas aulas e revermos quanto valia o campo de um toroide, nós vamos encontrar que o campo do toroide valia μ0 vezes o número de espiras, vezes a corrente que passa sobre ele, dividido pelo perímetro do toroide, que aqui eu vou chamar de L, mas nós sabemos que L é, na verdade, o perímetro do toroide, calculado aqui, né, no seu ponto médio. Isso vem da lei de Faraday, né, o cálculo do campo vem da lei de Faraday, imaginando as bobinas e um circuito que passa por ele aqui dentro. Para calcular o fluxo, nós temos ainda que multiplicar pela área de secção e, portanto, a indutância vai ser igual ao número de espiras vezes o fluxo dividido pela corrente, e isso nos fornece μ0 vezes n ao quadrado, A dividido pelo perímetro do toroide. Então nós temos aqui um coeficiente de indutância de uma bobina toroidal, e com esse valor nós poderíamos utilizar, toda vez que nós inserirmos um circuito, um toroide, vai representar inserir ali uma indutância, que significa inserir um elemento que terá uma diferença de potencial toda vez que a corrente tiver variação temporal. Tá certo? Essa é a grande aplicação dos elementos indutivos, é que no local onde eles se encontram, sempre haverá uma diferença de potencial quando a corrente variar no tempo. E nós podemos dizer que vice-versa também é verdadeiro. Haverá uma variação da corrente toda vez que esse indutor estiver sujeito a uma diferença de potencial. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Da mesma forma que nós fizemos com resistência, que é um elemento de circuito, não é? Que tem uma resposta, tensão corrente bem determinada, ou com o capacitor, que é outro elemento de inserção no circuito, que também tem uma resposta tensão corrente bem determinada, nós
fizemos também com o indutor, que tem uma resposta bem determinada, tensão corrente. Para os outros elementos, nós também fizemos uma consideração de energia. Nós queríamos saber qual era a energia dissipada ou qual era, no caso do capacitor, a energia acumulada no capacitor quando ele estava sujeito a uma diferença de potencial. Nós vamos fazer agora o mesmo, né? Nós vamos agora fazer o mesmo com o indutor, calculando qual é a energia associada ao indutor. Dado o indutor, pelo qual se passa uma certa corrente, então aqui já vou usar a nossa notação de indutor, tá certo? Então aqui eu tenho entre dois pontos um certo indutor, por aqui passa uma determinada corrente, e evidentemente, devido a essa corrente, aqui ficou um campo magnético. Existe um campo magnético associado com a presença dessa indutância entre esses dois pontos do circuito. E nós aprendemos que a presença de campo magnético significa a existência de energia naquela região do espaço. Todo espaço que tem um campo elétrico ou magnético tem energia associada a ele. E nós queremos saber quanto de energia está associado com o indutor. Para fazer isso, nós vamos utilizar aquilo que já aprendemos. Nós sabemos que a diferença de potencial que existe nos terminais do indutor, sem se preocupar com o sinal, ela é proporcional à variação temporal da corrente que está passando por esse indutor. Se num determinado instante essa corrente tem um valor I, e naquele determinado instante a sua taxa de variação é dI dt, então eu tenho simultaneamente entre esses dois pontos a corrente que está passando e a diferença de potencial. Se eu tenho esses dois elementos, eu tenho qual é a potência fornecida ao sistema, porque nós aprendemos que a potência fornecida é a diferença de potencial vezes a corrente. Então, para aquele determinado instante, eu tenho essa expressão que me diz que naquele determinado instante, a taxa de energia que está sendo depositada no indutor, que é a potência, né? Vamos recordar que potência é energia por unidade de tempo, é dada por isso. Só que aqui no caso do indutor, a diferença de potencial entre seus terminais está relacionado com a variação temporal da corrente. Portanto, naquele determinado instante, a taxa de potência que está sendo depositada é igual a IL, que caracteriza, é o número que caracteriza o indutor, vezes dI dt, vezes I. Ou seja, se eu perguntar quanto de energia foi acumulado no sistema num determinado instante de tempo, basta eu multiplicar a potência num determinado instante de tempo, num intervalo dt, não é? Basta eu multiplicar a potência por dt, portanto, du, que é a quantidade de energia acumulada no indutor durante um intervalo de tempo dt, é só a potência fornecida dt. E isso, dessa expressão, se eu substituir a potência, eu vejo que isso é L vezes I vezes dI. Ou seja, quando no indutor, num instante de tempo, existe uma corrente I que varia num valor dI, a quantidade de energia depositada é LI dI. Esta é a quantidade de energia depositada, né, durante o intervalo de tempo no qual a corrente variou de um valor dI. Se eu tenho o diferencial de energia, eu posso, evidentemente, calcular a energia total acumulada, bastando para isso fazer uma integral, desde o início, onde a corrente era zero, não sei, até o máximo, né? Até um instante de tempo onde a corrente foi máxima. Eu tenho quanto que é a variação da energia quando a corrente varia de um determinado valor, eu posso, através de uma integração simples, e essa integração
representa se eu inicialmente tinha uma corrente zero e essa corrente, depois do passar de um certo tempo, atinge o valor I, eu posso calcular qual foi a energia acumulada no indutor, integrando entre esses instantes de tempo o diferencial de energia. E isso, como nós vimos, é integral de zero até um valor da corrente I, que o indutor atingiu, né? Então eu comecei com uma corrente, atingiu um valor I, vezes L I DI. E é claro que não vamos confundir o I que está aqui dentro com esse I, já que isso aqui é a variável de integração, era o valor da corrente em cada instante, e eu chamei de I agora, o valor máximo da corrente. Mas como vocês são todos muito maduros em cálculo, não vão fazer essa confusão. E a energia total, portanto, é L vezes a integral de I DI. E a integral de I DI é meio de I quadrado, como nós sabemos, né? Portanto, a energia acumulada num elemento indutivo, quando por ele a corrente já atingiu um valor I, é exatamente meio de Li quadrado. Isso nos permite, toda vez que nós temos um indutor, nós temos no seu interior, quando passa a corrente pelo sistema, é claro, nós temos no seu interior um campo magnético e associado a esse campo magnético existe uma energia. Então essa energia está na forma de campo magnético. E essa energia vale exatamente meio do coeficiente de indutância ou da indutância do sistema, ou o valor da indutância da minha bobina, né? Vezes a corrente ao quadrado. Então, tendo uma corrente que passa e ela tem um valor I, associado a esse elemento, existe uma energia. É claro que sozinho essa energia fica ali acumulada enquanto eu passar a corrente. Mas normalmente, quando eu associo o indutor a outros elementos de um circuito, eu acabo tendo essa energia disponível para que seja convertida numa outra forma. Então, se associado a esse indutor tivesse uma resistência, né, eu simplesmente passo uma corrente, aí ligo uma resistência, essa energia pode ser dissipada na forma de calor através do elemento resistivo. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Bem, nós vimos hoje as características de um indutor, a definição da indutância, tanto indutância mútua quanto autoindutância. E o indutor é um elemento extremamente importante em circuitos. Porque quando a gente monta um circuito elétrico, nós estamos procurando elementos que tenham respostas distintas em termos de corrente e tensão. Não é? E combinando esses elementos, nós podemos ter todo tipo de variação de corrente e tensão. Então, até agora, nós aprendemos 3 elementos básicos: uma resistência, um capacitor e agora o indutor. E o que nós faremos na próxima aula é combinar esses elementos juntamente com uma fonte de tensão, né, uma bateria ou um gerador de tensão, e ver os efeitos combinados que esses 3 elementos básicos têm em conjunto quando se forma o chamado circuito elétrico. Para que você possa exercitar aquilo que foi visto nessa aula, vamos deixar alguns exercícios.